Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo em tempo de tela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Crônica de Natal 2, continuação do filme da Netflix lá de 2018, agora dirigido pelo Chris Columbus, mas ainda protagonizado pelo Kurt Russell. Bora lá? Bom, como de praxe, uma sinopsezinha rápida, né? O filme aqui ele acompanha duas histórias em paralelo. A da Kate, que é a menina do primeiro filme, que ela tá um pouco descontente com as escolhas da mãe dela, que tá com um novo namorado, e eles estão passando o Natal em um local diferente, então ela quer voltar, né, para aquele clima natalino clássico que ela tá acostumada. E ao mesmo tempo a gente acompanha também a história do Bells Nichols, que é um elfo que foi expulso do Polo Norte e agora ele quer vingança contra o Papai Noel e quer acabar com o Natal. Essas duas histórias vão se entrelaçar porque o Bells Nichols pretende usar a Kate como, né, isca para um plano que ele está querendo fazer, e a partir disso a gente vai ter uma nova aventura envolvendo novamente Papai Noel tentando salvar o Natal. Se você já viu o primeiro filme, você pode ter percebido pela sinopse que ele é muito parecido com o primeiro na estrutura, ou seja, a gente tem aqui, né, uma pessoa normal, novamente a Kate, se envolvendo com esse mundo mágico para poder ajudar o Papai Noel a impedir que alguma coisa ruim aconteça. E nesse meio tempo a gente tem uma aventura sendo construída e a gente revê, né, toda essa coisa dessa fábula do Natal sendo feito e como o Papai Noel é importante para influenciar esse mundo. No entanto, por a gente já estar acostumado com esse universo, o filme ele vai mais direto ao ponto. O que eu quero dizer com isso? Diferente do primeiro filme, onde o Papai Noel tem toda aquela coisa, né, de provar que ele é de fato Papai Noel, né, esse momento de descrença, não. Aqui a gente já é introduzido no Polo Norte, as coisas já estão acontecendo, Papai Noel, né, já é uma figura conhecida, e por mais que a gente tenha uma adição nova, que é o Jack, que seria meio que o irmão postiço da Kate, né, aqui na história, ele não tem essa coisa dessa desconfiança tão grande, o que é importante para esse filme. Porque é uma história nova, mas a gente não precisa ficar voltando todas aquelas coisas para não ter uma barriga tão grande, apesar do filme ter uma barriga que eu vou falar mais pra frente. E aí, como eu disse, o filme ele já coloca a gente na história e ele se aproveita muito de dois personagens novos, né, o Jack, que eu já falei, e a Mamãe Noel, vivida aqui pela Goldie Hawn, para trazer algumas explicações necessárias e pontuais para o filme, que é basicamente relacionadas a flashbacks da história do Papai Noel e do vilão, né, de maneira a qual a gente entenda por que eles têm esse ressentimento um com o outro e da onde veio, né, o surgimento do Natal, o surgimento do Papai Noel. Então é uma tentativa realmente do filme expandir a mitologia que ele se propõe, né, e usando esses dois personagens realmente como um guia pra gente, que tal qual nós telespectadores somos novos com esse universo, o Jack também é, e a Mamãe Noel, ela tem esse conhecimento, mas ela, né, vem realmente como essa figura que vai nos guiar. Então esses dois personagens têm essa função interessante no filme de realmente procurar expandir o que a gente tem, né, solidificado com essas novas aventuras. Só que justamente essa expansão de universo, essa nova aventura, cria a tal barriga que eu comentei antes. Porque a sensação que passa do filme é que ele quer deixar a história muito mais grandiosa do que necessita e dar um ar de realmente pensar na aventura para além do espírito natalino. Então fica muito mais parecendo que é um filme onde o Papai Noel é um super-herói do que de fato um filme sobre a fábula do Natal ou coisa assim. E nesse sentido eu acho que cria realmente uma barriga muito grande porque ele tenta se aproveitar muito das cenas de ação e de aventura em detrimento das outras questões, principalmente o desenvolvimento dos personagens e as relações entre eles. Então, por mais que você tenha algumas cenas tocantes em alguns momentos, sobretudo com a Kate, fica muito mais essa sensação de que o filme tem a preocupação de ser mais aventura do que realmente a carga natalina. Então, esse conflito que se dá, né, desses dois pontos que o filme se propõe a trazer, fazem com que ele seja longo demais sem aprofundar em nenhum dos dois, o que deixa tudo raso e, ao meu ver, com potencial desperdiçado. E voltando um pouco na questão dos personagens novos, né? Como eu disse, o Jack e a Mamãe Noel, eles têm essa função de realmente nos ajudar a entender essa nova dinâmica que está sendo construída, essa expansão de universo. Mas, para além disso, eu acho que o Jack é uma adição interessante, porque esse filme ele foca muito mais na questão lúdica, tanto que ele se passa muito mais tempo no Polo Norte. E ter duas crianças dessa vez, em vez de ter uma criança e um adolescente já indo para a fase adulta, né, que tem essa descrença, é importante porque a gente tem realmente esse vislumbramento das duas crianças ali naquele mundo, naquele universo mágico, e que para mim esse é o grande ponto alto do filme. Então o Jack, por mais que ele tenha uma jornada que é muito previsível e a maneira como ela se desenvolve, você já provavelmente viu em qualquer outro filme de Natal, ou então realmente qualquer outro filme nesse sentido de, né, infantil, que tem essas mensagens de melhorar a vida, coisas assim, mas ainda assim é interessante essa adição. Por outro lado, a Mamãe Noel me incomoda um pouco porque ela está ali no filme realmente para resolver problemas. Você vê que o personagem dela é muito mais um recurso de roteiro do que de fato uma personagem.
ela não tem uma química tão grande com os demais personagens, embora tentem criar essa relação dela com o Jack, é uma coisa muito artificial. E para além disso, parece que a adição dela no filme é muito para ter um personagem feminino forte, inclusive tem falas que são totalmente artificiais nesse sentido, né? Umas coisas de tipo, essa vila deveria se chamar Vila da Mamãe Noel, sendo que assim, é super jogado, não tem desenvolvimento. Então a sensação que passa é que realmente só colocaram ela ali por uma coisa de tipo, olha, nós somos um filme que apoia as mulheres, mas não adianta você só colocar ali sem desenvolver. E além disso, a personagem da Kate tem esse papel da mulher forte muito mais presente e desenvolvido no filme. Então eu acho que ela foi realmente uma personagem que foi adicionada provavelmente com esse propósito, mas que não foi bem desenvolvido, então fica mais essa sensação de que ela só tá ali para resolver problemas e não para ser uma personagem. Já o Bells Nichols, que é o nosso vilão, ele sim é um personagem interessante, porque ele cria um paralelo com a Kate, porque eles dois têm histórias parecidas, os dois estão ressentidos com uma coisa que aconteceu na família deles, os dois realmente têm essa perspectiva de mudar as coisas, né, no seu entorno, só que a gente vê como a Kate lida de uma maneira mais esperançosa e digamos, mais virtuosa, enquanto o Bells Nichols não. E a maneira como os dois vão se desenvolvendo e as suas histórias se cruzam no final também é interessante porque os dois têm, né, um desenvolvimento muito grande, um amadurecimento de história que se complementa e faz com que a gente veja que o lado ruim pode voltar para o lado bom e o lado bom pode influenciar o lado ruim. Então acho que essa mensagem é bonita e o personagem é interessante nesse sentido. Além do design dele também ser bacana, acho que essa coisa dele fazer, né, um monte de invenção e tal dá um quê especial para ele. Mas quem realmente rouba a cena novamente é o Kurt Russell e a Deb Camp. Eu acho que os dois personagens, né, a Kate e o Papai Noel, eles têm uma química muito interessante, mas por si só eles também funcionam muito bem. Essa roupagem do Papai Noel mais descolado, né, um cara bom vivant, funciona novamente. Eu acho que é interessante essa coisa que ele tem uma certa sabedoria, mas ao mesmo tempo ele é um cara exibido, né, então traz realmente uma coisa que encaixa com o filme, apesar de eu não gostar tanto da questão dele ser um super-herói, como eu falei. E por outro lado, a Kate, ela é uma personagem que agora ela tá um pouco mais madura, ela já conhece essas coisas, mas nem por isso ela deixa de se vislumbrar e nem por isso ela deixa de realmente abraçar essa magia do Natal. E ela é responsável pelos momentos mais tocantes do filme. Eu não vou dar spoiler, mas quando você vê a cena do aeroporto, você vai entender o que eu tô falando. E para fechar, né, eu acho que vale a pena falar também da questão do design de produção desse filme. Que, como eu disse, agora ele foca muito mais na parte do Polo Norte, então tem muito mais essa coisa da magia do Natal envolvida, né? Esse cenário realmente lúdico, essa coisa de mostrar, né, a fábrica do Papai Noel e tudo mais, que no primeiro filme também é explorado, mas é muito mais restrito. Aqui você tem uma expansão de universo maior. E é interessante porque realmente é muito bonito visualmente. Só que ainda me incomoda um pouco a questão do CGI, porque transparece muito o fundo verde, sabe? Então, pra mim, exige uma certa suspensão de descrença muito grande nesse sentido, porque por mais que os personagens interajam ali e eles compram essa ideia, né, tal qual o primeiro filme, é um filme brega, mas eles compram essa ideia do brega, então funciona, mas ainda assim me incomoda um pouco. Então, não sei se de repente pudesse ter alguns efeitos mais práticos ou então alguma coisa mais estilizada que fizesse, né, um contraponto mais interessante. A gente teve isso, por exemplo, no filme recente da Netflix, Uma Invenção de Natal, que inclusive tem crítica aqui no canal, que eu acho que a maneira estilizada como ele lida com as coisas, né, lúdicas encaixa melhor e talvez encaixasse nesse filme também. Mas fora isso, eu acho que realmente é um design de produção interessante e que convém muito com o que ele se propõe. Então eu acho que de maneira geral, Crônicas de Natal 2 é um filme que acerta nos pontos que ele já tinha acertado no primeiro filme e tenta, né, trazer essa expansão de universo que pra mim não funciona tão bem, porque ele tira realmente um pouco da magia do Natal, tentando fazer ser uma história muito mais grandiosa do que precisa. Alguns personagens novos têm realmente um ponto interessante, apesar de eu não gostar, né, da adição da Papai Noel pelos motivos que eu expliquei aqui. E além disso, o design de produção continua bacana, apesar do CGI ainda ser muito forte, e isso me tira um pouco, mas não é nada assim tão, né, preocupante. Eu acho que é um filme que, em relação ao primeiro, ele perde um pouco justamente por querer ser mais do que precisa, mas ainda assim, se você gostou do primeiro, você deve gostar desse também. E você, já assistiu as Crônicas de Natal 2? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não deixe de deixar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para as pessoas, se inscreve no canal porque tem muito vídeo saindo por aí e ajuda pra caramba a gente. É isso, galera, um abraço e até a próxima.